E hoje eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre algo que eu percebi ontem. Segura para mim, amor. Obrigado. Mateus 24. Vai só abrindo aí enquanto eu me preparo aqui. Mateus 24, logo o primeiro versículo. A gente vai ler do 1 ao 14, depois do 27 ao 31. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Semana passada, quem estava aqui semana passada, levanta a mão aí. Amém. Semana passada, enquanto eu estava falando aqui, o que aconteceu aqui de diferente? Gente, o alarme, ele começou a tocar. E ele vai aumentando. E chegou uma hora que eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer? Para mim é inédito isso aqui. Em casa acontece, né? Você vai fazer uma pizza, o negócio dispara lá, você vai lá e aperta. Mas aqui não dá para apertar, não tem um negócio de apertar, aquele botãozinho. E eu tava, inclusive foi no momento em que eu estava falando com vocês sobre um papo que eu tive com a muçulmana, lembra? E que ela falou para mim que a diferença entre Mohammed e Jesus, pela concepção dela, é de que um morreu e não voltaria nunca mais. E que o outro, nós acreditávamos que ia voltar. E essa mensagem, ela é fruto de um tempo de oração que eu tive. E ao mesmo tempo da percepção que eu tive em como a gente pode ser pego de surpresa. Da mesma forma que eu estava aqui e tinha preparado um sermão, e tinha preparado um estudo, e tinha orado, e tinha me programado para fazer alguma coisa, no meio do caminho, o alarme começou a tocar. O que isso quer dizer? O que tem a ver com a mensagem de hoje? Eu queria que a gente pensasse aqui sobre raízes do Evangelho de Jesus Cristo. Eu queria que a gente falasse sobre coisas que estão em desuso. Eu queria que a gente falasse sobre coisas que talvez alguns de vocês, eu espero que não, nunca tenham ouvido falar. Eu queria falar de coisas que estão além dos ensinamentos de coaching que estão nos nossos púlpitos hoje em dia. Eu queria falar de coisas além da mensagem positiva que a gente vem para a igreja buscar. Eu queria falar de coisas que todo cristão deveria saber. Todo cristão deveria saber. E a primeira base é essa aí. Vamos ler Mateus 24, do 1 ao 14. Eu vou ler na NVI, tá, gente? Eu gosto dela. Fique à vontade. Se você não tem a Bíblia na mão, não tem problema. Baixa o aplicativo aí, YouVersion, que eu gosto mais desse. Coloca, seleciona aí uma versão e você vai poder acompanhar. Mateus 24, versículo 1 a 14 diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, Senhor, quando é que acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus passou a responder: Cuidado para que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra. Mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será só o início das dores. Então eles entregarão para serem perseguidos à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e os enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Estou pulando agora do versículo. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. E imediatamente após grande tribulação naqueles dias, o sol se escurecerá,
A lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados, e então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele virá. Ele virá. Os seus anjos, com as suas grandes trombetas, anunciarão. Todos os eleitos serão reunidos nos quatro cantos, de uma extremidade à outra do céu. Eu não sei se você está acostumado a ouvir falar sobre isso agora, em 2019. Eu não sei se isso é popular para você, eu não sei se você veio aqui para poder ouvir isso. Eu não sei se você vai ver esse vídeo depois e vai falar do que esse pastor está falando. Mas semana passada, quando aquele alarme tocou, e eu vi que eu não estava preparado, eu falei assim, é tão pouco. Como que eu não sei lidar com isso? Deixa eu te dizer uma primeira coisa, que todo cristão tem que saber. Jesus voltará. Fale o que quiser. Zombem como quiser. Chacotem como quiser. Mas Jesus vai voltar. Ele vai arrebatar um povo. Ele vai transformar carne em espírito. O seu carro vai ficar aqui. O seu inglês não vai servir de nada. Ô filho, essa é uma palavra poderosa. Essa é a raiz do evangelho. Tudo que você está investindo não vai servir de nada. Porque o mestre, o rei, aquele que foi morto, aquele que foi chacoteado pelos homens e continua até hoje nos youtubers da vida, e que faz a gente perder o nosso tempo defendendo ele que não precisa de defesa, esse Jesus, ele vai voltar. Acreditando ou não acreditando. Querendo ou não querendo. Gostando ou não gostando. Ele não vai trazer mensagem positiva. Ele não vai fazer você ser bonzinho. Ele não vai querer saber que você fez grandes obras, boas obras. Ele vai transformar um corpo pecador em algo glorificado. Vai fazer ficar igual a ele. E vai levar para a eternidade. A pergunta é, que eternidade é essa? É uma eternidade de céu ou é uma eternidade de inferno? Porque vem o segundo ponto. Talvez você não esteja acostumado mais. Mas agora a gente é proibido de falar do inferno. Uma segunda verdade. Quem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida vai para o inferno por toda a eternidade. Essa é a palavra do Evangelho. É uma palavra dura, pastor. Eu não estou acostumado. E quem me conhece sabe, eu adoro falar das coisas boas. Aliás, eu só quero falar das coisas boas. Mas o Evangelho não é só coisas boas. O Evangelho é palavra de transformação. O Evangelho é palavra de renúncia. O Evangelho é palavra de santidade. O Evangelho é um Deus puro que envia o Filho para morrer numa cruz, para perdão dos nossos pecados, porque nós não somos legais, tão legais quanto a gente achava. Jesus voltará. Mas volta para o texto que você leu, deixa aberto aí. Coisas que todo cristão precisa saber. Coisas que têm que ser pregadas nos púlpitos. Coisas que a gente tem que ouvir e até mesmo para falar, não gosto disso, vou para uma outra igreja, vou para um outro pastor, vou ouvir falar alguma coisa para massagear o meu ego, vou ouvir um coaching. Porque ele faz eu acreditar que eu sou muito bom. Porque ele faz eu acreditar que Deus depende de mim. Ele faz eu acreditar que o reino depende de mim. Se eu não sou dizimista, o reino para. Filho, você está enganado. Você está enganado. O reino de Deus é eterno. Jesus não é um cachorrinho. Meu filho conversando comigo no carro esse dia falou, pai, o grande problema do evangelho hoje é que tem pessoas que fazem de Deus um cachorro. Meu filho falando, tem 16 anos. Ele falando aquilo comigo, conversando, bate-papo de família. Ele falou, é muito difícil, porque a gente gosta de cachorro, a gente ama cachorro. Eu tenho um cachorro, o nome do cachorro é Oliver. Só que quando eu estou interessado, eu vou lá e brinco com ele. E aí eu passo um tempo com ele. Quando eu não estou, eu deixo ele lá preso, na área de serviço. E eu tenho a impressão que, na verdade, ele está muito carente. Meu filho estava falando,
Deus não é um cachorrinho. Ele é Deus. Ele é espiritual. Ele não está a meu dispor. Servir é um privilégio. Estar com ele é um privilégio. Meu filho estava falando isso. Servir a ele é muito pouco. Só que Jesus, naquele versículo que eu pedi para vocês verem, ele diz que Jesus saía do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos se aproximavam e mostravam as construções do templo. Vocês viram isso? Jesus estava onde? Veio ver. 24:1. Jesus estava no templo. Ele saiu do templo. Não é isso? Uma boa verdade, todo cristão tem que saber, é que a gente vai se iludir. A gente vai se distrair. A gente vai confundir o reino de Deus com as paredes do templo, com as construções do templo. E isso é humano. É humano. Essa é a primeira grande revelação. A gente às vezes acha que a gente fazer parte até mesmo de uma igreja, que isso vai nos preencher. A gente acha que a gente fazer parte de um ministério, no meu caso pastoral, que é suficiente. Basta eu preparar um sermão legal. E aí eu olho, analiso, e quantas pessoas fazem isso e falam, o que vai ser legal esse povo ouvir? Como é que eu faço para a minha igreja crescer? E eu começo a buscar um monte de técnica e um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus. Jesus está falando assim, legal, né? A gente está numa missão aqui. Eu estou caminhando em direção à morte. Eu estou ensinando para vocês, vocês são meus discípulos. E vocês estão encantados com as paredes do templo. Só que Jesus diz assim, tem uma notícia para te dar. Não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo isso que você está vendo aqui vai ser derrubado. Imagine só a cabeça daqueles discípulos. Imagine o coração daqueles discípulos. Eles não estão fazendo nada demais. Eles não estão falando nada demais. Mas Jesus está dizendo assim, filho, é importante o templo. Filho, é importante as construções. Filho, é importante a sua busca. É importante o que você está construindo na sua vida. O seu trabalho é importante. Eu brinquei aqui, estudar um idioma é importante. Fazer uma aplicação correta é importante. Cuidar da sua família é importante. Tudo isso é relevante. Mas ele falou, filho, isso não vai ficar aqui. Ele fala, serão todas derrubadas. Eu queria que nessa manhã, coisas que todo cristão tem que saber, tudo passa. Tudo passa, com exceção da palavra do Senhor. Tudo passa. Não viva uma vida inteira construindo coisas que vão ser derrubadas. Tem muito mais para mim. Tem muito mais para você. Às vezes a gente acha que o reino de Deus se resume aqui, agora. É por isso que a gente cria problema. Porque olha só, se a gente entra numa igreja e acabou nossos problemas, então nós limitamos o poder de Deus a um templo. Limitamos o poder de Deus à igreja. Só que o que acontece é que a gente chega aqui e a gente cria teologia diferente. A gente cria visão diferente. A gente cria mania diferente. A gente se veste diferente. E aí depois a gente limita o nosso relacionamento com as nossas diferenças ao reino de Deus. E quando a gente faz isso, a gente se enrola. A gente se perde o foco. A gente se encanta com o que a gente está construindo. E quantos irmãos abriram mão de uma comunhão, abriram mão da certeza de estar dentro de algo maior, porque se envolveu com as entrelinhas que o reino de Deus proporciona e esqueceu que o reino tem um rei e que vale a pena servir a esse rei. Essa verdade, tudo passa, tem que estar na nossa cabeça. Porque se a gente começa a definir a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada no reino, baseado somente naquilo que a gente está construindo dentro da nossa vidinha particular, ou até mesmo dentro da nossa igrejinha, do nosso logotipo chamado Atitude aqui nesse caso, ou qualquer outro que você tenha aí, a gente se frustra porque a gente limita o reino de Deus. Ele está falando, será tudo derrubado. Deixa eu te contar uma coisa. Igreja Batista vai acabar. Presbiteriana vai acabar. Assembleia de Deus vai acabar.
E todas as igrejas que você dizer aí, brincando com a outra mensagem, até com o espinho de Jesus. Lembra quem estava aqui? Vai acabar. Serão todas derrubadas. A pergunta que fica e que ele diz é o seguinte, ele prossegue dizendo, eu garanto, não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Aí ele fala, vamos falar agora de coisa séria? Foi isso que você leu aí. Vamos voltar de novo ao nosso assunto? Vamos retornar para aquilo que a gente precisava retornar? E aí a segunda coisa que eu queria que você pensasse, ou melhor, a terceira coisa que você pensasse, ela está no versículos 4 a 14 de Mateus 24. Verdades que todo cristão tem que saber. O mundo não vai melhorar. Eu sei que tu queria ouvir outra palavra. Eu sei que tu está numa igreja e você quer pensamento positivo. E eu sei que tu perde muito tempo no seu Facebook tentando provar o contrário. Mas como pastor, pregando o evangelho da Bíblia, lendo com você, o mundo não vai melhorar, filho. Não vai. Você pode mudar o mundo de alguém. Isso é verdade. Mas o mundo, fisicamente falando, não vai melhorar. Quem falou? Jesus. Jesus respondeu, cuidado para que ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muito, vocês ouvirão falar de guerra, e vão falar temores de guerra. É necessário que essas coisas aconteçam. Vai lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Deixa a palavra falar por si próprio. Cristão, saiba, o mundo não vai melhorar. 2 Timóteo 3, versículo 1 a 9 diz assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores e precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles terão aparência de piedade, mas negarão o seu poder. Olha que interessante isso. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus, se afastarão dele também. Esses são os que conduzem pelas casas, conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. Então, eles não se arrependerão, mas jamais conseguirão chegar ao conhecimento da verdade. Aí ele dá um exemplo, como James e Jambres, que se opuseram a Moisés, eles também resistirão à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como naquele caso, a sua insensatez tornará evidente a todos. Jesus falou no primeiro texto que a gente leu, ele falou que no fim dos tempos o amor se esfriaria. Ele falou coisas interessantes, ele falou assim, vocês vão estar preocupados com o Big One. Vamos trazer para a nossa realidade, né, gente? Para a gente contextualizar. Se você está vendo isso depois num vídeo e você não está no Canadá, tem um fenômeno aqui que a gente fica com medo. Porque tem as placas, e as placas da Califórnia atingirão e devastarão parte de Vancouver. E a gente, às vezes, faz treinamento para isso. Sim ou não? A gente entra numa escola, já dá um treinamento. A gente chega aqui, já falam pra gente, compra uma bolsinha, não sei o quê, tem que ter isso. E a gente vai se preparando para isso. Nenhum problema, a gente tem que fazer isso. Só que, às vezes, a gente está mais preocupado com o Big One do que com a vinda de Jesus. A gente está mais preocupado com a nossa morte física do que com a nossa morte espiritual na eternidade. Porque a gente entendeu que fatalmente pode acontecer o Big One. E a gente acredita nisso. Mas a gente tem dificuldade de se preparar
e fazer um treinamento real na nossa vida, sabendo que nós seguimos a um Cristo que a gente diz que morreu na cruz, que ressuscitou no terceiro dia, mas que a Bíblia diz que inclui que ele vai voltar para arrebatar aqueles que o esperam. Você está se dedicando com a mesma afinco do Big One? Você está alerta e atento para a segunda volta de Jesus? O que realmente é mais sério? Porque Jesus falou assim, terremoto vai ter um montão. Você leu comigo? Guerra? Toda hora vai ter guerra. E vocês vão achar que acabou. Meu Deus, uma guerra. Ele fala assim, não é o fim não, filho. Mas ele diz, quando o amor se esfriar, vocês vão perceber que está chegando. Eu preciso perguntar, gente, o que se tornou o amor? O que nós resumimos o amor? Qual o critério que a gente estabeleceu de amor? Um amor egoísta. Um amor que atende às nossas necessidades. Um amor que só vale a pena se a gente for bem atendido. Eu estou falando de pai, eu estou falando de mãe, eu estou falando de filhos. Filhos que não conseguem receber um não do pai. A gente vive dias terríveis em que um adolescente pensa em tirar a sua vida só porque uma namoradinha não quis ficar com ele. O amor se esfriou. O pai deu educação, o pai trabalhou, o pai e a mãe fez isso pelo filho. Aí um dia o pai e a mãe falam, você não pode sair, porque eu tô vendo que o negócio não tá bom. Ó, eu não vou te dar esse videogame, eu não vou te dar esse negócio aqui, mas você tem dinheiro. Primeiro já começa você. Você tem dinheiro. Você não faz mais do que a sua obrigação. Ei, o amor, filho, já se esfriou. E se você pegar a linha do tempo, nós estamos à beira de viver a segunda vinda de Cristo. Big One vai ser moleza. Todo cristão tem que saber disso. O mundo não vai melhorar. Pelo contrário, em Timóteo, o apóstolo Paulo fala assim, os homens serão egoístas. Você vai olhar para eles, eles estão dentro das nossas igrejas. Carinha de piedade. São bonzinhos. Falam sobre teologia. Falam sobre Deus, decoraram versículos da Bíblia. Mas no fundo são maus. Eles querem a igreja para eles. Eles alimentam o próprio interesse deles. Alguns vão cantar porque quer reconhecimento. Glória a Deus que não é todo mundo. Isso só acontece na PIB de Nárnia. Aqui em Vancouver não acontece. Só no mundo paralelo, só lá no mundo virtual. Mas alguns vão pregar para poder vender a mensagem. Alguns já preparam um esboço da mensagem tentando alcançar um público. Outros impulsionam a mensagem na internet, não é para poder a mensagem chegar, não. É porque o nome dele tem que ser conhecido. Eles são amantes de si próprio. Eles estão se enganando. Eu estou falando da minha parte, né? E a sua parte? Pessoas que chegam no reino e não são capazes de elogiar nada. Pessoas que vêm para a igreja e fazem parte de tudo e não conseguem ofertar R$1, aqui no nosso caso $1 para o reino. Ei, eu não fico olhando quem participa ou não, tem isenção de fazer isso. Mas a verdade é que amantes de si próprio não entendem a mensagem, a grandiosidade do evangelho. A necessidade deles vem antes em todas as situações. Só a família dele que tem problema, ele não consegue olhar para o lado e ver que a outra família também tem problema para ajudar. Só o filho dele que tem problema, só os pedidos de oração deles é que pode ser falado. Você tenta falar que você está doente, que você está sofrendo com uma pessoa, ainda que você seja um pastor, você está chorando, olhando para o irmão e falando, cara, me ajuda na sua alma. Mas o cara está tão amante de si próprio que ele não é capaz de perguntar, e você, como é que você está, pastor? E a sua família, pastor? Mas não! Só é difícil para ele, só ele que está em Vancouver. Só ele que veio para o Canadá, só ele que largou o pai e a mãe. Só ele que perdeu parentes. Só ele que não tem dinheiro para viajar a hora que quiser. Nos últimos dias, as pessoas serão amantes de si próprias. Elas só vão conseguir enxergar o seu umbigo. Sabe o que significa isso, filho?
o mundo não vai melhorar. Jesus está dizendo que era necessário que isso acontecesse para então vir o fim. A pergunta é, você ainda acredita que virá o fim? Porque hoje é papo de maluco. A gente prega isso, se a gente for pregar isso na rua, vão falar, lá, vai um maluco lá, ó. Porque eu lembro muito bem, na minha época de juventude, quando eu comecei a prestar atenção na Bíblia. Eu lembro muito bem a primeira vez que o padre me deu no catecismo um exemplar da Bíblia. E para fazer o catecismo eu tinha que ler. E ninguém lia. Eu falei, eu ganhei, for free, vou ler. E eu lembro que à medida que eu ia lendo, aquilo ia transformando a minha vida. Eu lembro que o calor ia embriagando o meu coração. E aí eu comecei a dar trabalho para o padre. Porque toda aula eu tinha milhares de perguntas. Algumas vezes ele me respondia, algumas vezes ele falava, filho, eu não tenho tempo para te responder isso tudo não. Depois a gente conversa, vem dia de semana. E ele realmente me atendia, ele realmente tirava dúvidas. Era 1 milhão de informação. E aí, uma das palavras que me fez tomar uma postura é porque eu acreditei lendo a palavra e questionando, Jesus voltará. Eu não estava procurando um clube para fazer parte, eu não queria uma carteirinha. Eu não queria ser aceito. Eu queria mais do que isso, eu queria a minha alma liberta, a minha mente transformada. Eu queria o direito de morar na eternidade. É isso que me motiva até hoje. Eu não falo isso porque sou pastor, eu me tornei pastor porque acredito nisso, fale o que quiser. Mesmo que fale assim, é um louco pregando. A mensagem que eu aprendi é um Cristo crucificado para que eu possa ir para a eternidade, porque Ele voltará. E eu oro, eu anseio, eu aguardo, eu espero, eu baseio a minha vida falando, Senhor, eu sou muito pecador, o Senhor levou tudo na cruz, mas olha, por favor, eu estando no banheiro tomando banho, ou estando na rua, ou estando no shopping, me deixa ir com o Senhor. Transforma o meu corpo, me leva junto com o Senhor, para que eu possa experimentar a realidade de toda uma vida entregue, devota ao Senhor, não por causa da Igreja Batista, mas por causa da eternidade em Cristo Jesus, que me salvou. Se você não consegue saber disso, se ninguém te falou isso, eu quero te desafiar. Pense nisso. Ser salvo não é fazer parte do clubinho chamado igreja. Ser salvo é fazer parte do reino de Deus, apesar da igreja. Amém? Abra lá em Mateus 24, 27. Eu queria que vocês lessem Mateus 24, versículo 27 até o 31. Vamos fazer igual quando eu comecei na igreja? Vamos ficar de pé, depois vocês sentam de novo. Vamos ler de pé. Mateus, capítulo 24, versículos 27 a 31. Podem ler. Amém. Pode assentar. Pastor, como é que vai acontecer isso? Filho, vai ser simples. Se você entregou sua vida ao Senhor, se você reconheceu que Ele realmente veio em carne, 100% homem, 100% Deus, nasceu da bendita entre as mulheres de Maria, se você reconhece que José aceitou aquela comissão, e que a partir daquele menino que nasceu, toda a eternidade da sua vida foi depositada a ele. E a partir da cruz,
Os pecados que eram para você pagar, igual a muçulmana falou para mim, foram pagos por ele. E com a ressurreição dele, você tem direito à vida eterna. Eu vou te dizer uma coisa. Esse texto está dizendo para a gente, eu podia pegar outros, mas ia ficar muito texto para você ler. Então a gente faz isso numa escola bíblica depois, em outro momento. Eu falo com o Raoni, a gente acerta isso. Escola bíblica. Mas para simplificar, a gente está aqui agora. Assim como o alarme começou a tocar e eu não sabia o que fazer, da mesma forma, filhinho, aqueles que foram salvos, eleitos, porque aceitaram essa grande comissão de fazer parte do reino, assim. O microfone vai cair no chão, filho. A roupinha de marca que você comprou vai ficar por aí. Sabe por que os poderes vão ser abalados? Porque eu quero ver eles explicarem. Eles estão tentando, já tem uma teoria, já construindo para o dia. Porque o inimigo é astuto mesmo. O cão é astucioso. Mas olha, a verdade é que quando o piloto da aeronave ele simplesmente for arrebatado, a aeronave vai cair, filhinho. O jornalista que está lá dando a notícia ao vivo, e quando você olhar, o cara sumiu, não vai ter explicação quando o paletó dele fica lá. Parece papo de maluco, mas sabe o que o inimigo está fazendo? Ele está fazendo com que a gente seja ridicularizado. Ele está fazendo com que você ouça essa palavra em 2019 e pense que é coisa de doido. Só que eu estou te convidando a fazer o que eu fiz naquele dia na minha paróquia. Eu li a Bíblia e a Bíblia foi suficiente para mim. Faça a mesma coisa. Essa palavra está dizendo assim, assim como um relâmpago que sai de um canto para o outro, e quando você olha, o relâmpago já foi, e quando você olha de novo, não dá tempo de tirar foto do relâmpago, da mesma forma vai ser a vinda do Filho do Homem. Pum! E quando pensar que não, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Se você perguntou, filho, você já ficou. Porque aqueles que foram arrebatados já estarão com ele na eternidade. Eu sou um desses caras. Não porque eu mereço, porque eu não mereço, mas porque eu vivo de glória em glória, me arrependendo dos meus pecados e falando, Senhor, toma conta deles. Me faz melhor, me faz melhor, me faz melhor. Eu vivo com essa esperança, porque sem essa esperança eu morro. Porque antes de ter essa esperança, eu já estava morto. E não sabia. Talvez o buraco que tenha no seu coração morando em Vancouver, na segunda ou a primeira melhor cidade em qualidade de vida, talvez a sua emoção que está degradada, talvez esse sentimento de vazio e que acorda sem saber o que é e pensa, meu Deus, o que eu tenho todos os motivos do mundo para estar feliz, eu não estou. Talvez seja a falta dessa esperança, a falta dessa expectativa. A falta de saber que você não pode ser limitado a projetos pessoais. Você decidiu seguir a um Jesus que vai te levar para a eternidade. Você tem que acordar e falar, Senhor, não foi mole essa semana, mas eu tenho esperança da glória. Eu vou passar a eternidade com o Senhor. Vai ter uma hora que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Eu quero estar lá. Só que tem uma outra coisa. Isso às vezes pode acontecer só para você. Porque até que essa geração se cumpra, até que o Senhor efetivamente venha, até que de verdade ele arrebate a igreja, muitos já se foram. E quando a gente morre, nós nos encontramos com ele. E tem uma outra palavra, os mortos ressuscitarão primeiro. Mas pastor, a ciência fala que o corpo já foi, como é que se ressuscita? Olha, ele não falou o que ia acontecer, primeiro ele fez. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele vai ressuscitar todos, condenados e absolvidos, para prestar contas com o Senhor. Amém? Quando, pastor, quando que vai acontecer isso? Verdade que todo cristão tem que saber. Um montão de falsos profetas, tu leu comigo, ele falou de falsos profetas, já preveu esse dia. Olha só a Bíblia aí, Mateus 24, 36 a 44.
para você não ser enganado. Mateus 24, 36 a 44. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas como vai ser isso, pastor? Continua lendo aí. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, se casando, dando-se em casamento, até que um dia Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Mas entenda isso, se o dono da casa soubesse a hora e o dia que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Nós estamos falando de tudo nos nossos púlpitos. Nós estamos vendo todos os vídeos no YouTube. A gente escolhe o que a gente quer ouvir de mensagem hoje. Eu queria uma palavra sobre prosperidade, porque minha vida financeira não está muito boa. Vai lá no YouTube, escolhe. Nós não estamos nos preparando, filho. A gente vive uma geração que não quer ser pastoreada. A gente vive uma geração que quer fazer parte de uma igreja sem pastor. Criam clubinhos, grupinhos. Eles não querem ouvir a verdade. Porque quando alguém dá uma palavra como essa, que você precisa se arrepender dos seus pecados para que você seja salvo, quando você precisa ouvir de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que não é legal você ter um relacionamento fora do seu casamento, que não é legal você fazer sexo com a sua namorada, essa palavra não é legal, ela não enche mais igreja. Então a gente evita. A gente fala de adoração, a gente fala de intimidade, a gente fala de liberdade no Senhor. Tudo isso é verdade. A gente falou na escola bíblica, Abba Pai, meu paizinho. Mas quando a gente diz que o pai também corrige com vara, essa palavra não é para mim, não. Quando a gente diz que o pai ele tem uma experiência melhor e ele precisa realmente ensinar o caminho que a gente deve andar, essa palavra não é para mim, não. Vou mudar de igreja. Vou mudar de pastor. Vou mudar de Deus. Porque tem um monte de gente que criou seus próprios deuses dentro da igreja. E eles vão trocando na própria igreja quem é o Deus que lhe agrada. Verdade que todo cristão precisa saber. Deus não mudou. Deus não mudará. Ele continua sendo amor, mas ele continua sendo fogo consumidor. Ele continua sendo aquele que entregou o seu filho para morrer na cruz por amor a mim e a você. Mas ele também continua vomitando os mornos, que é o que diz o Apocalipse. Ele continua não suportando aqueles que nem tomam a decisão. Ele continua dizendo que aquele que se envergonha diante dos homens pelo nome dele, também ele não vai defender diante de Deus. Porque não é digno de ser defendido aquele que se envergonha do nome dele. O evangelho não mudou, filho. Todo mundo tem que saber disso. Porque senão, a gente vai fazer desse lugar aqui, ou de qualquer outro que a gente esteja, só mais um entretenimento. Tem gente que baseia a sua vida nos eventos que a gente vai fazer, nos cantores que vão vir. O reino é muito mais. O reino de Deus é uma caminhada, como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um reino de misericórdia. É um reino de renúncia. É um reino de não ter vontade de fazer o bem, mas fazer. É um reino de tomar uma bofetada na face e dar outra face. É um reino de ter vontade de roubar e falar, não vou roubar mais. É um reino de olhar e se sentir cobiçado por alguém e falar, não vou cobiçar mais. É um reino de esforço, é um reino tomado à força, é um reino de misericórdia, é um reino de graça, mas é um reino de justiça. Sem santidade,
ninguém verá a Deus. E a gente não vai conseguir fazer isso. Parece má notícia, mas não é não. A boa notícia é que todos aqueles que desejarem, que se entregarem, o próprio Espírito Santo vai capacitá-lo a ter um encontro com Jesus nas nuvens. Vai ter dia que a gente vai estar chorando e o Espírito Santo vem e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente não tem palavras, mas o Espírito Santo fala: eu entendo, filho, porque o seu coração fala mais do que as suas palavras, eu vou te ajudar, é só você se colocar à disposição. Então é uma palavra de alegria. Meu irmão, coisas que todo cristão deveria saber. Apocalipse 22, versículos 12 a 17, para a gente finalizar. Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 a 17, é uma palavra linda de esperança e de verdade. Essa palavra diz: nós nos apresentaremos diante dele para sermos julgados, mas também para sermos agraciados com o fruto da nossa fé. Olha o que diz aí. Apocalipse 22, do 12 a 17. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Felizes são os que lavaram as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Primeiro até aqui. Tem esperança nessa palavra. Tem novidade de vida nessa palavra. Se a gente lava nossas vestes com o sangue do Cordeiro, nós temos direito à eternidade. O texto prossegue dizendo: vão ficar de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem! E aqui está o segredo. E todo aquele que ouvir, diga: quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Basta querer. Verdade que todo cristão devia saber. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. A salvação está disponível. Ela se chama Jesus. Todos têm oportunidade. Pastor, por que não aconteceu ainda? O texto mesmo falou: esse evangelho será pregado em todo mundo. Em todo mundo, então virá o fim. Quando nós nos reunimos como igreja, quando nós consolidamos a nossa fé como igreja, quando a gente busca uma comunidade para partilhar a palavra, para poder entender sobre a palavra, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós estamos fazendo uma escolha. E todos os que querem têm direito à vida eterna. Mas tem que querer. Tem gente que não vai querer. E Deus não é um orixá que entra na vida das pessoas e faz dela um cavalo, que é um termo usado lá. Não. Deus é um gentleman que está à porta e bate. Se alguém abrir. Não é assim que diz Deus?
Se alguém abrir, eu sou convidado. Eu entro, eu sento à mesa, eu ceio com ele, ele ceia comigo. Feche os seus olhos. Eu não sei quantos lembravam dessa palavra. Eu não sei quantos conheciam essa palavra. Mas, por favor, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você se acha muito bom, se você tem ouvido esse monte de gente que fala só o que você quer ouvir e fala que você é muito bom e que você faz muito bem, e que por isso você nem precisa mais da ajuda de Deus, se arrependa agora, em nome de Jesus. Não entrega só o seu domingo de manhã para Ele, não. Entrega a sua vida toda. Não entrega só o seu dom, o seu talento a Ele, não. Entrega a sua vida toda, por completo. E olha, quando você tiver a próxima oportunidade de fazer alguma coisa para o reino dele, se sinta um privilegiado e não alguém que está fazendo um favor. Porque ele não precisa de você, mas você precisa dele. Porque vai chegar um momento que ele vai vir. Todo olho verá. Toda língua confessará. Os que blasfemaram vão ver. Os que xingaram vão ver. Os que duvidaram vão ver. Mas os que esperavam vão celebrar. Porque vão começar aqui e vão terminar na mesa com ele. Só tem uma maneira de estar lá. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor, o autor e o consumador da fé cristã. E faça dessa única mensagem capaz de te salvar. E Ele vai mudar a sua vida. Faz a sua oração. Então vamos louvar o Senhor e em seguida eu vou orar por você. Os sinais já se podem ver. Ele em breve virá. Pense em como eu estarei quando encontrar o meu Senhor. Os meus olhos verão o Rei, seu olhar de amor. Como estarei quando enfim vier? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Eu queria orar pela sua vida, mas eu queria fazer um convite para você. Se você quiser do seu lugar, ou aqui na frente, se você quiser vir, eu queria que você renovasse a sua aliança nessa verdade. Eu queria que você desse um passo de fé mesmo, ou se levantando, ou vindo aqui na frente, mas eu queria orar com você e por você, para que ninguém roube essa esperança da sua vida. Lembra que eu falei que aquele que confessa ao Senhor diante dos homens, ele vai poder confessar ao Senhor também diante do Pai? Uma outra coisa que todo cristão precisa saber: não basta a gente tomar uma decisão, a gente tem que viver essa decisão. Porque vai ter dias difíceis. Ele falava no texto, Jesus falava assim: olha, na caminhada do final dos tempos, vai ter alguns de vocês que vão ser perseguidos e mortos por amor a mim. Mas ainda não vai ser o fim. E a verdade é que a gente vive aqui em Vancouver um tempo tão fácil de servir ao Senhor. Ninguém,
Por enquanto, ninguém bate na gente na rua porque a gente serve ao Senhor. Ninguém vem aqui com a polícia e fecha a porta desse hotel porque a gente está cultuando ao Senhor. Mas ele falou, vai chegar um tempo que isso vai acontecer. Já aconteceu e vai acontecer de novo. E se você não consegue ser firme num tempo como Vancouver ou Brasil, filho, quando exigirem a sua vida, você tem que estar com a sua fé muito fortalecida, porque senão qualquer um vai roubar de você essa verdade. Então, ainda de olhos fechados, eu queria te convidar a fazer uma oração, entregando a sua vida ao Senhor, ou lembrando o real motivo que você tomou de decisão na sua vida para seguir esse Senhor. Eu vou me colocar nesse lugar. Feche seus olhos. Querido Deus, a minha oração nessa manhã, pela minha vida e pela vida dessas ovelhas do Senhor, desses irmãos e dessas irmãs que estão aqui, é, por favor, perdoa nossos pecados. Por favor, perdoa o nosso egoísmo, Senhor. Por favor, perdoa-nos, Senhor, por aquilo que nós fizemos do Senhor. Perdoa a nossa falta de reverência. Perdoa a nossa falta de verdade. Perdoa, Senhor, a nossa hipocrisia. Perdoa, Senhor, a nossa entrega maquiada da nossa própria busca. Senhor, nós começamos esse culto hoje falando que mais do que bem-vindo, nós te desejamos aqui. Mas é aqui na nossa vida, Senhor. Não só nesse lugar chamado Hilton. Mas Deus não deixa ninguém sair daqui sem ter certeza da sua salvação. Senhor, não deixa ninguém sair daqui duvidando ou achando que é tão impuro e tão sujo que não pode ser salvo. Pelo contrário, Senhor, que cada vida, que cada alma, a começar pela minha, se lembre do encontro real que teve contigo, e talvez para alguns esse seja a primeira vez. Talvez para alguns só agora que a ficha caiu. Talvez para alguns ainda tem incredulidade. Mas, Senhor, o teu reino é espiritual. O teu reino, Senhor, não se limita a paredes. Nos perdoa porque nós estamos nos distraindo. Nos perdoa porque, assim como os discípulos, nós somos humanos. E enquanto o Senhor está falando de vida eterna, enquanto o Senhor está dizendo que a tua igreja é especial, é uma noiva se preparando, sendo adornada para um grande casamento que é o arrebatamento, a gente está preocupado e olhando para a parede do templo e comparando uma igreja com outra e tentando ver qual melhor nos atende, qual vai ser melhor para os nossos filhos, qual tem o melhor parquinho, qual tem o melhor som, qual tem a mesma iluminação. Deus, por favor, nos perdoa porque nós reformamos a casa, nós pintamos as paredes, hoje elas nem são mais brancas, agora são pretas. Nós trocamos iluminações, tudo para agradar o Senhor, Pai. Mas nós não mexemos na porta, ela continua estreita. Servir ao Senhor é uma alegria. Mas a gente sabe que é um caminho de renúncia. Não deixa a gente acreditar nesse evangelho Nutella que estão pregando pra gente. Não deixa a gente acreditar nesse evangelho que a gente é muito bom, que a gente pode fazer tudo, que a gente vai ser sempre abençoado, que a gente vai ser sempre cabeça, que a gente não vai sofrer. Porque não é o teu evangelho, Pai. Por favor, nos perdoa, Pai. Transforma, Senhor, esse lugar aqui, Pai. Foi por isso que a igreja está morrendo no Canadá. Eles ficaram discutindo tantas coisas nesse século, Pai. Eles se distraíram. Eles olharam para o arco-íris e eles achavam que discutir isso era relevante. Esqueceram de falar que o Senhor ama todo mundo e quer salvar todo mundo. Oh, Pai.
Por favor, Senhor, mostra pra gente o evangelho de verdade. Usa a nossa vida, Deus, pra gente parar de falar que a gente é. E faz da nossa vida, Deus, aquilo que o Senhor é. Deus, por favor. Eu estou em Vancouver, no Canadá. Não deixa com que ninguém se perca olhando a parede do templo. Mas gera vida, gera transformação. E Deus, se o Senhor me trouxe aqui, porque eu sei que o Senhor trouxe a minha família aqui, que no dia do arrebatamento da tua igreja, eu possa encontrar com muitos irmãos naquele lugar, Pai. Eu sei que muita gente vai passar por essa igreja aqui em Vancouver e vai seguir a sua vida. Mas Deus salva todos aqueles que quiserem. E usa a vida de cada irmão para parar de pensar em si e pensar na eternidade. Porque, Senhor, que no dia do juízo não seja um peso, que no dia do juízo não seja um terror, como vai ser para o mundo. Que no dia do juízo a gente não tenha perdido tempo correndo atrás do vento. Mas que no dia do juízo a gente possa celebrar pelas bodas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que essa verdade mude o coração de pessoas aqui nessa manhã. Escreve o nome deles no livro da vida. Eu não vou nem perguntar, porque essa é uma decisão individual, Senhor. Mas eu tenho certeza que agora, nesse momento, no mundo espiritual, Satanás está sendo envergonhado aqui. Está caindo por terra toda a construção do mal nesse lugar. Porque o Senhor está levantando um exército poderoso aqui para pregar o evangelho real, o evangelho genuíno. Deus, que o seu Espírito Santo encha a vida desses irmãos que tomaram uma decisão hoje. E que o seu Espírito Santo, dunamis, Senhor, do Senhor, que o poder, que a intrepidez, faça com que eles sejam homens, mulheres, cheios do teu poder, para mudar a história dessa nação. Em nome de Jesus. Amém.